Quarta camada. Convés. Projetos futuristas. Aqui vai uma pequena lista de 5 projetos de navios de cruzeiro incomuns e futuristas. 5. Project Pinnacle. O Project Pinnacle era um ambicioso projeto criado pela Carnival Corporation, com o objetivo de desenvolver um novo navio de cruzeiro protótipo de 200 mil toneladas brutas, que seria o maior do mundo na época. O projeto foi iniciado em 2004, visando superar a concorrência e criar um navio diferente. Embora o projeto seja ousado e desafiador, o Project Pinnacle foi cancelado. O motivo foi porque a empresa decidiu focar em navios com conceitos mais testados e que garante um maior retorno financeiro, em vez de investir em um navio com um design e conceitos inovadores, o que geraria maiores incertezas. A Carnival optou por investir em navios que tivessem maior certeza de sucesso e geraria receita, como a Excel Class e a nova Project Ace. 4. Ultimate Class. A Ultimate Class é um projeto misterioso apresentado pelos estaleiros Meia Turco, onde mostra a proposta de um novo mega navio de cruzeiro de 270 mil toneladas. Caso seja construído, serão os maiores navios do mundo, superando os navios da classe Oasis e Icon, da Royal Caribbean. Em setembro de 2024, saiu notícias e rumores indicando que a companhia MSC Cruzeiros estaria negociando com a Meia Turco para a construção de uma nova série de navios com dimensões recordistas. Atualmente, não se tem mais atualizações ou notícias desse projeto. Será mesmo que a MSC vai construir a Ultimate Class? Será que veremos a Royal Caribbean perdendo o título de maiores do mundo em 20 anos? Descubra no próximo episódio. 3. Silent Seas. Em 2018, a Chantier Stella Atlantic apresentou um projeto de um navio de cruzeiro de luxo movido a vela, chamados de Silent Seas. O navio seria um híbrido que utilizaria propulsão a vela e motores biocombustíveis, com 3 versões desse navio sendo apresentadas. Em 2019, a MSC Cruzeiros estava negociando com um estaleiro francês para a construção de 4 navios desse tipo para sua nova marca de luxo. O contrato foi fechado em 2020, e a empresa deve receber o primeiro de 4 navios à vela somente em 2030. 2. Project Xia Zero. O Project Xia Zero, liderado pela Hunter Grude Norway, visa construir o primeiro navio de cruzeiro com 0 emissões até 2030. O projeto envolve pesquisa e desenvolvimento de eficiência energética, tecnologias de energia limpa e infraestrutura portuária, com o objetivo de demonstrar a viabilidade de operações de transporte costeiro livre de emissões. O projeto está atualmente em fase de pesquisa e desenvolvimento, com testes de tecnologia e refinanciamento do projeto. A construção do navio está prevista para começar em breve, com o lançamento do protótipo em 2030. 1. Swap to Zero. O Swap to Zero é um projeto de navio de cruzeiro de luxo da empresa Ponant, com o objetivo de alcançar 0 emissões de carbono. O navio utilizará a combinação de tecnologias sustentáveis, incluindo energia eólica, painéis solares e células de combustível movidas a hidrogênio. O projeto visa reduzir as emissões de gases do efeito estufa em 80%, evitando a emissão de 105 mil toneladas de CO2 e prevê a utilização de até 15 dias de autonomia com a energia renovável. A entrega do protótipo também está estimada para 2030. Navios revolucionários. Para não repetir a mesma coisa na camada anterior, aqui vai uma lista de pelo menos 17 navios que mudaram a indústria de cruzeiros que eu ainda não mencionei, de forma resumida. 17. Tropicale. O primeiro a vir com uma ponte de comando fechada. 16. Royal Princess. O primeiro a ter todas as cabines externas. 15. Sovereign of the Seas, o primeiro mega navio da história e o maior navio do mundo na sua época. 14. Carnival Elation, o primeiro a usar zipods. 13. Radisson Diamond, o primeiro a ter casco duplo. 12. Fujimaru, responsável por popularizar o mercado de cruzeiros asiático. 11. Norwegian Dream, o primeiro a ter a chaminé e o mastro dobradiço para operações no canal de Kiel. 10.
Voyage of the Seas, o primeiro com uma pista de patinação ao gelo. 9. Celebrity Millennium, o primeiro com motores movidos a gás e o único a ter um salão com peças originais do salão do RMS Olympic. 8. Zuiderdan, o primeiro com uso excessivo de vidro em sua estrutura. 7. Monarch of the Seas, em 2007 foi o primeiro cruzeiro do mundo a ser comandado por uma mulher. 6. Celebrity Solstice, o primeiro a ter um jardim de grama de verdade. 5. Norwegian Epic, o primeiro a vir com Ter Harvey, navio dentro do navio. 4. MSC Meravilha, o primeiro a ter uma promenade com teto de LED. 3. Odyssey of the Seas, o primeiro a ter o nome ampliado no casco. 2. Arroya, o primeiro navio árabe no mercado de cruzeiros. 1. Norwegian Aqua, é considerado atualmente o navio mais sustentável do mundo. Conversão de navios. Converter um navio comum para um cruzeiro é um processo que era muito comum de ocorrer no século XX, quando a indústria de cruzeiros ia crescendo aos poucos. As linhas de cruzeiro podiam optar em comprar um navio cargueiro antigo e transformar em um novo cruzeiro, que é um recurso mais barato, fácil e rápido do que criar um navio do zero. Aqui vai uma lista de 5 navios que foram convertidos em cruzeiro. 5. SS Norway. Esse navio era o famoso transatlântico SS France, construído nos anos 60. Com o público perdendo interesse nos transatlânticos, a Norwegian Cruise Line comprou o SS France em 1979 e o converteu para navio de cruzeiro. O navio foi renomeado para SS Norway e entrou em serviço em 1980, até ser aposentado em 2004. 4. Celestial Crystal. Esse navio foi entregue como ferry cruise na década de 80, batizado de Viking Saga. Ele operou até 1992, quando foi comprado e convertido a navio de cruzeiro, sob o nome Sailing Albatross. Ele só foi receber o nome Celestial Crystal em 2015. 3. Costa Alegra e Costa Maria. Esses navios eram 2 porta-containers construídos em 1969, entregues como Axel Johnson e Annie Johnson. Entre 1986 a 1988, o Axel Johnson passou por 2 companhias que tentaram convertê-lo para cruzeiro, mas foi paralisado 2 vezes, até a Costa Crociere comprá-lo em 1988 e o renomeá-lo para Costa Marina, reconstruindo o navio e transformando em cruzeiro. Ele entrou em serviço em 1990. Em 92, a Annie Johnson foi comprada pela Costa, e o mesmo processo ocorreu com ela. Foi reconstruído e rebatizado de Costa Alegra, entrando em serviço em 2001. Ambos navios operaram até 2011. O Costa Alegra foi para desmanche e o Costa Marina foi vendido para a Ásia e renomeado para Harmony Princess, mas foi descomissionado em janeiro de 2013 e vendido para a Lang em 2014. 2. SS Monterey. Esse também era um porta-container, que foi construído em 1952. Em 1955, foi protótipo de um navio de transporte de passageiros e de carga. O navio só foi convertido para cruzeiro em 1988. Em 1995, a MSC o comprou e o permaneceu em serviço até 2006, quando foi vendido para a Lang. 1. Seven Seas Navigator. Esse navio seria construído como navio espião para a União Soviética em 1991, capaz de rastrear satélites. Em 93, com a queda da União Soviética, a construção do navio foi paralisada e abandonada. Em 2006, a Regent Seven Seas Cruises comprou o navio e o transformou em cruzeiro, o batizando de Seven Seas Navigator, que opera como um cruzeiro de luxo até hoje, pelo menos até 2026, onde possivelmente será aposentado. As maiores linhas de cruzeiro do mundo. Existem 2 formas de considerar as maiores do mundo, que é número de navios e transporte de passageiros. Vou considerar apenas o número de navios, e essas são as 5 maiores do mundo. 5. TUI Cruises. A TUI Cruises foi fundada em 2017, sendo sediada em Hamburgo, Alemanha. Em seus 18 anos de existência, a companhia formou uma frota de 18 navios no total, com a recente aquisição do novo My Ship Relax, em abril de 2025. Em 2026, a companhia deve receber o My Ship Flow, que será idêntico ao Relax. Mais navios serão adicionados à frota no futuro. 4. Norwegian Cruise Line. Sendo fundada na Noruega e sediada em Miami em 1966, a Norwegian Cruise Line tem atualmente 20 navios de classe mundial em sua frota. Esses navios são divididos em várias classes, incluindo Sun, Down,
Jervell, Blackaway Blues e Prima. A companhia também tem 8 navios encomendados e espera adicionar mais 13 navios em suas 3 marcas até 2036. 3. MSC Cruzeiros. Sendo a antiga frota Lauro, fundada nos anos 60 na Suíça, a MSC possui uma frota de 22 navios atualmente, com mais 3 navios encomendados previstos para 2028. A MSC anseia em expandir sua frota de navios em todo o mundo, com possíveis classes em análises. 2. Royal Caribbean. Fundada na Noruega em 1968, a Royal Caribbean possui uma frota de 28 navios atualmente, com 7 deles sendo os maiores do mundo. A companhia também deve receber mais navios no futuro, expandindo cada vez mais sua frota. 1. Carnival Cruise Line. Fundada em 1972 e sediada em Miami, Flórida, a Carnival Cruise Line opera 29 navios atualmente, com 5 novos navios programados para se juntar entre 2027 e 2033. A companhia faz parte do grupo Carnival Corporation, que é a maior operadora de cruzeiros do mundo. Homenagens. De vez em quando, os navios de cruzeiro podem ser usados para homenagens de várias formas, desde cruzeiros temáticos com artistas até homenagem a figuras históricas ou eventos importantes. Algumas opções incluem cruzeiros temáticos com shows de artistas, homenagem em decks com exposições de artes e cruzeiros de aniversário de navios. A MSC Cruzeiros presta homenagem em decks com exposições de artes. Vou usar de exemplo os navios MSC Belíssima, onde cada deck possui o nome de um navio e uma maquete de um navio da MSC Cruzeiros, e o MSC World America, onde cada um de seus decks possui nome de cidades portuárias, tendo os decks 7 o nome de Santos e deck 15 Rio de Janeiro. A Cunard Line sempre batizou seus navios em homenagem a rainhas e membros da corte real. A Costa Cruzeiros já realizou homenagem a navios históricos, como Eugênio Costa, que foi um marco da empresa na América do Sul, com exposições e atividades a bordo. Também celebra eventos importantes como o lançamento de novos navios ou comemoração de aniversários da empresa. A Virgin Voyage permite que os marinheiros espalhem cinzas de um ente querido a bordo, reconhecendo a importância de prestar homenagem àqueles que são importantes em nossas vidas. O novo Norwegian Aqua fará shows em homenagem ao Prince. O Disney Trasham homenageia a paixão do Walt Disney por viagens de exploração, e o Utopia of the Seas homenageou o SS United States em fevereiro de 2025. Batismos e inaugurações. A inauguração de um cruzeiro é a cerimônia que marca o lançamento oficial do navio, com a presença de celebridades, executivos, jornalistas e outros convidados VIPs. O evento de gala inclui discursos, entretenimento, shows exclusivos, apresentações dos oficiais, entre outros. É uma oportunidade para a companhia de cruzeiros promover o navio e os seus serviços oferecidos. Já o batismo é uma tradição que faz parte da cerimônia de lançamento e tem como objetivo de trazer sorte, prosperidade e segurança para o navio e sua tripulação. O batismo é realizado por uma madrinha, uma celebridade ou pessoa influente escolhida pela empresa, onde ao fim da contagem regressiva, ela corta a fita ligada a uma garrafa de champanhe que se quebra contra a proa do navio. A tradição de quebrar a garrafa de champanhe é uma forma de simbolizar o início da vida do navio e a proteção divina de todos a bordo. Propagandas. A propaganda é um meio que as grandes empresas utilizam para promover sua marca e produtos a um determinado público-alvo. As companhias de cruzeiro promovem seus navios através de músicas ou vídeos promocionais, filmes, séries, artes no casco, entre outros. Um exemplo de propaganda é esse videoclipe feito pela Norwegian Cruise Line a bordo do Norwegian Getaway, usando a música Happy, de Pharrell Williams, lançada em 2014. A Norwegian também promove seus navios através de arte no casco, com cada navio possuindo uma pintura característica ao seu nome. Outras empresas como a Princeps, P&O, Costa e Carnival também adotaram essa mesma técnica, com a Princeps tendo sua logo no casco, a P&O com a bandeira da Inglaterra no casco, a Costa com traços das cores da Itália abaixo do nome de seus navios e a Carnival com as cores da marca no casco. Um exemplo de filmes, séries, novelas e até videoclipes são os navios Pacific e Princeps, usado como um cruzeiro da série The Love Boat, Queen Elizabeth, usado como cassino flutuante na novela Coração Indomável, Sovereign, usado nos filmes Yucatán e Cruzeiro em Família,
e Song of America, que apareceu discretamente por poucos segundos no clipe Careless Whisper, de George Michael. Copa do Mundo e Jogos Olímpicos. Os navios de cruzeiro podem desempenhar um papel importante na Copa do Mundo, tanto para hospedar visitantes como oferecer entretenimento. Em 2022, o Catar utilizou os navios de cruzeiro da MSC World Europa, Opera e Poesia, como hotéis flutuantes para lidar com a escassez de acomodações durante o torneio, e algumas companhias também transmitiram os jogos nos seus navios para seus passageiros. Durante a Copa do Mundo de 2014, o navio MSC Divina foi fretado para transportar e hospedar torcedores mexicanos entre os Estados Unidos e o Brasil durante a competição. Os navios de cruzeiro também podem ser utilizados como vila olímpica flutuante para atletas de diversas modalidades, como surf, nos Jogos Olímpicos. Essa prática foi utilizada nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, onde um navio de cruzeiro chamado Aranio 5 foi usado para abrigar os atletas de surf em Teapon, no Tahiti. O Norwegian Gateway foi o primeiro navio da Norwegian Cruise Line a visitar o Brasil, sendo usado como hotel flutuante durante os Jogos Olímpicos Rio 2016. Terminais e ilhas privativas. Algumas linhas de cruzeiro possuem seus próprios terminais e ilhas exclusivas para passageiros. Os terminais oferecem atendimento aos hóspedes e ajudam na preparação dos navios, enquanto as ilhas são pontos turísticos que podem ser incluídos no roteiro do navio, dependendo da companhia escolhida. Tanto os terminais quanto as ilhas podem ser compartilhados com outras marcas do grupo, ou privada, onde só os navios exclusivos podem parar. Um exemplo de compartilhada é a Royal Caribbean, que possui terminais de cruzeiros exclusivos em vários locais, incluindo Miami, Galveston, Seattle e Barcelona. A Perfect Day em Coco Cay é considerada a maior ilha turística nas Bahamas e pertence à Royal Caribbean. A Celebrity e outras marcas do grupo Royal são permitidas de atracar nos terminais e na ilha. Um exemplo de privada é a Disney Cruise Line, que possui terminais exclusivos em Port Canaveral e Everglades, ambos na Flórida, e a ilha Castaway Cay, que é uma das ilhas mais famosas localizada nas Bahamas, onde somente seus navios podem atracar tanto na ilha quanto nos terminais. Dry Dock e Upgrades. Dry Dock, doca seca em português, é um termo utilizado para a situação em que o navio sai da água e é transferida para uma doca seca, um espaço dentro de um estaleiro para passar por manutenção e reparos. É um processo crucial para garantir a integridade espiritual e o funcionamento dos navios, incluindo o dos cruzeiros. Esse processo, que pode durar vários dias ou semanas, permite que a tripulação execute trabalhos que seriam impossíveis ou perigosos com o navio em operação. Em alguns casos, a companhia pode ter que cancelar ou modificar algumas viagens para permitir que o navio passe pelo dry dock. Durante a doca seca, é realizada a manutenção no casco, hélice, leme e outras partes subaquáticas, que são difíceis de acessar quando o navio está funcionando. O dry dock pode ser uma oportunidade para a companhia de cruzeiros implementar novas atrações como piscinas, restaurantes, bares e também para atualizar o interior dos camarotes. Antes de retornar à navegação, o navio é submetido a testes e inspeções finais para garantir que tudo esteja funcionando em perfeita ordem. Após a conclusão dos trabalhos, a água é devolvida à doca seca e o navio é novamente colocado à deriva. Um navio de cruzeiro entra em doca seca regularmente, geralmente a cada 3 a 5 anos, dependendo do tipo de manutenções e inspeções necessárias. Muster Drill. Em cruzeiros, o Muster Drill, ou exercício de reunião, é um exercício de segurança obrigatório que familiariza os passageiros e a tripulação com o local de reunião, Muster Station, em caso de emergência. Os passageiros são informados sobre o local onde devem se reunir, geralmente no deck do navio, e como chegar lá. Durante o exercício, é ensinado a como usar coletes salva-vidas corretamente e onde encontrar os coletes nas cabines. São fornecidas informações sobre as medidas de segurança a serem tomadas em caso de emergência, como evacuação, uso de botes salva-vidas, etc. Os passageiros aprendem a reconhecer o alarme de emergência e a seguir os procedimentos de evacuação. O alarme é soado 7 vezes seguida de uma longa, e às vezes vinculada com os apitos do navio. O
O Master Drill pode ser um exercício individual ou em grupo, dependendo da companhia do navio e do tipo de exercício. Esse exercício é feito uma vez por viagem, geralmente poucas horas antes do navio zarpar do seu porto base. Quinta camada, calado. Chegamos na camada das polêmicas. Você já conheceu o lado bom dos cruzeiros, e agora vamos explorar o lado sombrio deles. Podem ficar tranquilo que essa camada não é tão ruim quanto a próxima, então se preparem, pois temos bastante fofoca para comentar. Overbook. Overbook em cruzeiros, também conhecida como venda excessiva ou comercialização acima da capacidade, ocorre quando a empresa vende mais cabines ou passagens que o número disponível no navio. Essa prática, que pode resultar em situações complicadas para os passageiros, é ilegal e configura uma violação ao Código de Defesa do Consumidor. Em caso de overbook, os passageiros têm direito a reembolso, indenização e outros benefícios do CDC. Um bom exemplo de overbook ocorreu no Costa Pacífica. O navio que zarparia de Santos em 19 de março para um cruzeiro Energia Onboard promovida pela Onboard Entretenimento foi impedido de sair por várias horas devido à suspeita de overbook. Muitos passageiros tiveram que esperar por horas em pé, sem alimentação e sem água. Eles relataram falta de informações claras e dificuldade de entender o que estava acontecendo e quais medidas seriam tomadas. Como resultado, aproximadamente 250 passageiros foram impedidos de embarcar, gerando tumulto e indignação no terminal, e foi necessário o envolvimento da Polícia Civil e Federal. A empresa organizadora do evento, o Onboard Entretenimento, foi acusada de vender passagens além da capacidade do navio. A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar o caso como estelionato. A empresa responsável pela organização do evento teria falhado ao não verificar a capacidade real do navio. A Costa Cruzeiros, dona do navio, lamentou o ocorrido e afirmou que a responsabilidade da administração do navio e da lista de passageiros é da organizadora do evento. A empresa Onboard Entretenimento alegou falha de sistema no terminal, em que não houve overbook, afirmando que o navio tinha capacidade ociosa, mas foi contradizida pela polícia, que apurou o caso como estelionato. Cruzeiro do Timão. O Cruzeiro do Timão, ou Cruzeiro Centenário do Corinthians, ocorreu de 25 a 28 de fevereiro de 2010, a bordo do maior, mais moderno e mais luxuoso navio de cruzeiro a navegar pelo país naquela época, Costa Concórdia. Dias de glória para a Costa como líder no mercado brasileiro. O clube promoveu um cruzeiro para comemorar seu centenário, reunindo torcedores, dirigentes, conselheiros e ex-jogadores. A viagem, com duração de 4 noites, iniciou ao navio deixando a cidade de Santos no início da noite, onde escalou em Ilhabela e Búzios. Esse foi um momento único no Brasil e, com certeza, o cruzeiro temático mais memorável da história. O Corinthians está fazendo várias comemorações por causa do centenário e tal. Aí teve o navio do Timão, vários torcedores foram no navio. Pra você que é torcedor do Corinthians, vai falar assim, cara, queria muito estar lá, olha que legal. Você que não é torcedor do Corinthians, está assistindo, vai pensar, cadê aquele iceberg quando a gente precisava dele? Olha só. Cadê aquele iceberg quando a gente precisava dele? Olha só. Olha, amigo, não foi com um iceberg, mas foi na pedrada mesmo. O engraçado é que até hoje existem pessoas que compram o Corinthians pelo acidente de 2012, simplesmente porque sim. Eu não me incluo nessa lista, não que eu já tenha feito isso pelo menos 1000 vezes. Bom, o único aprendizado que podemos tirar disso é que, se o Costa Concórdia não tivesse feito o Cruzeiro do Corinthians, isso nunca teria acontecido. Cruzeiro nudista. Surpreso? Pois é, se existir um Cruzeiro do Corinthians, por que não um cruzeiro onde todo mundo está livre de qualquer vestimenta? Bom, o Big Nude Board é basicamente um cruzeiro temático que promove nudez social e a liberdade de expressão, oferecendo aos passageiros a possibilidade de se sentirem à vontade para circular sem roupa em diversas áreas da embarcação. É um cruzeiro de nudismo, geralmente com roteiros pelo Caribe, que enfatiza a nudez como uma forma de conexão com a natureza e a liberdade de espírito. Esse é realizado pela Bari Necessities Tour e Travel, em parceria tanto com a Norwegian quanto com a Carnival, que saiu de cena em 2024. Desde 1991, é um grande sucesso nos Estados Unidos. Em fevereiro de 2025, a viagem foi a bordo do Norwegian Pearl. Em 2026, o mesmo navio deve fazer essa mesma viagem. Os preços variam de acordo com a cabine e o tipo de acomodação.
podendo ir de 2.000 a 33 mil dólares por pessoa. E para participar, a idade mínima exigida é de 21 anos ou mais. E aliás, hoje eu completo 21 anos, então legalmente eu poderia participar. Não que eu queira ou já tenha pensado nisso. Mas relaxa, apesar de ser um cruzeiro tanto quanto polêmico e contraditório, existem regras para os participantes do evento que vou resumir. 1. Proibido nudez enquanto o navio está no porto, somente no mar. 2. Usar roupas casuais em salas de jantar. 3. Proibido usar fantasias sensuais. 4. Tenha sempre uma toalha por perto ou use trajes de banho. 5. Proibido qualquer tipo de toque ou prática sexual. 6. Se for mal criado, tá de castigo. 7. Proibido nudez em frente a outros navios ou durante inspeção a bordo. 8. Proibido fotos, vídeos, sem o consentimento do próximo e em outras áreas do navio, sujeito a ter o aparelho confiscado. Com essas regras em vigor, o que pode dar errado, não é mesmo? Fake News. As fake news estão em todo lugar, e no mundo dos cruzeiros não é diferente. Um dos exemplos de fake news aos cruzeiros são fotos e vídeos publicados nas redes sociais, mostrando os cruzeiros poluindo os mares e despejando esgoto em várias partes do mundo, incluindo no Brasil. Vou dar destaque a pelo menos 2 casos brasileiros de fake news. O primeiro caso ocorreu em 2019, quando o navio MSC Civil fazia sua segunda escala no Balneário Camboriú. Esta bela foto foi publicada nas redes sociais, onde mostra a imponência do navio e a beleza de Camboriú. Mas o que chamou a atenção foi essa gigantesca mancha marrom em volta do navio. Isso é algo constante que ocorre no Brasil. Os navios que não têm onde ficarem ficam fundeados em alto mar, enquanto o transporte de passageiros é feito por tenders. Com isso, os motores e propulsores do navio permanecem ligados durante a escala, fazendo toda a areia e lama presa no fundo do mar se suspenderem no nível do mar, criando essa mancha gigante na foto. Em resumo, é apenas areia. Mas naquela época, ninguém sabia do que aquela mancha se tratava, e todos, até a imprensa local, compraram a ideia de ser esgoto atirado no mar, e passaram a publicar matérias e fake news acusando o navio e a MSC de poluição, levando a Tria Brasil a criar um programa de conscientização ao público sobre o compromisso das empresas marítimas com o meio ambiente. O segundo caso também ocorreu em Camboriú, desta vez com o navio Costa Favolosa. Em um vídeo publicado nas redes sociais em janeiro de 2025, o autor do vídeo acusa o navio de despejar dejetos suspeitos no mar através de sua âncora. A fake news causou polêmica e indignação nas redes sociais, que repercutiu de forma negativa em vários compartilhamentos. A Costa Cruzeiros publicou um comunicado informando sobre o vídeo. Ela disse, abre aspas, a Costa Cruzeiros esclarece que essas imagens se referem ao processo regular e autorizado de uso de água do mar aplicada à âncora do navio, para remover a lama do mar eventualmente presa nela. A segurança e a proteção dos nossos hóspedes e tripulação e destinos que visitamos com os nossos navios são sempre nossa primeira prioridade. Fecha aspas. Com o pronunciamento, a mídia, portais de notícia, pessoas especializadas no assunto e até mesmo tripulantes de cruzeiro explicaram o contexto das imagens, espalhando a verdade sobre o vídeo e eliminando totalmente a fake news. Deixados para trás. Não estou falando da série de filmes Deixados para Trás, mas estou falando de vídeos de pessoas perdendo seus navios no último instante. Esse tipo de situação é mais comum do que pensa, e algo que muitos não sabem é que o navio não espera por ninguém, portanto se você se atrasar para embarcar, vai ficar para trás igual a eles. Atenção passageiros do MSC Preciosa, embarque 17h30 encerrado. Tripulação, preparar para recolher a ponte. O comandante Lorenzo Matarazzi agradece a simpatia da cidade. Os passageiros podem perder um navio em diversas situações, incluindo problemas com documentação, overbook ou simplesmente por perder o último aviso de retorno ao navio. Vou citar 2 situações assim como exemplos. MSC Esplêndida. Esse caso, que ocorreu em agosto de 2023, mostra 2 passageiros do MSC Esplêndida ficando para trás, enquanto o navio deixava a cidade de Bari, na Itália. No vídeo que viralizou nas redes sociais, o homem implora várias vezes ao comandante para retornar ao porto e deixá-los entrar, mas o navio não abordou a manobra e prosseguiu com a viagem. Rhapsody of the Seas. Em abril de 2025, durante uma escala em Porto Rico, um casal chega atrasado ao encontro de seu navio e acabou vendo ele partir sem eles. Em outras palavras, ficou a ver navios. Os dois voltaram ao terminal visualmente constrangidos, após serem vaiados por centenas de passageiros que filmavam e gritavam adeus em tom de deboche, provocando risadas e críticas nas redes sociais.
Viking Sky. Construído em 2016, esse é um navio de cruzeiro de luxo operado pela Viking Cruises, que foi alvo de vários portais de notícia do mundo todo no período de 2019. O navio, com 1.373 pessoas, 915 passageiros e 458 tripulantes, navegava sob ventos fortes e ondas de 15 metros, que, segundo os pilotos, estava dentro das condições operacionais do cruzeiro, quando sofreu uma perda nos motores, o fazendo ficar à deriva e sendo levado para a costa. Tentativas de resgate por água foram feitas, mas todas falharam. O cruzeiro lançou suas âncoras e permaneceu parado em meio ao mar agitado, aproximadamente 100 metros da costa. 14 helicópteros foram utilizados para a evacuação dos hóspedes, onde 479 pessoas foram resgatadas nas últimas 30 viagens. 16 delas foram levados para o hospital, com 13 em estado grave. Nesse período, o Viking Sky conseguiu restaurar 3 de seus 4 motores e partiu para Malte no mar agitado, chegando às 4h30 da tarde do dia 24. Após o incidente, o navio foi levado para reparos, e uma investigação determinou que o balanço constante fez as bombas de óleo lubrificante dos motores pararem, causando todo o incidente. Um relatório publicado em 2024 informa que o navio apresentava esse mesmo problema há muito tempo, e que nunca devia ter zarpado assim. Falhas no projeto. O navio é uma máquina, e isso não podemos negar, e como uma máquina, ela sempre está fadada a falhar. Algumas dessas falhas ocorrem durante sua construção, e esses pequenos erros podem resultar em grandes catástrofes. O próprio Viking Sky é um exemplo de falhas técnicas, mas existem outros navios com os mesmos problemas, e vou falar apenas 4 casos. 4. SS Imperator. Esse transatlântico, construído em 1912, foi um dos maiores e mais luxuosos navios de seu tempo. Durante seus testes no mar, o navio acabou encalhando e sofrendo um incêndio na sala de máquinas, deixando 8 tripulantes feridos. Em novos testes, as turbinas do navio sofreram superaquecimento e problemas de estabilidade foram descobertos, atrasando sua conclusão. Sua viagem inaugural foi em junho de 1913, onde ocorreu tudo bem, porém o Imperator continuava com problemas. Em outubro do mesmo ano, ele voltou às docas para melhoria na sua estabilidade e manuseio. Isso incluía a remoção de boa parte do luxo a bordo, redução das chaminés, adição de 2.000 toneladas de cimento como lastro e um sistema avançado contra incêndios, devido a vários relatos de incêndio a bordo. Devido à Primeira Guerra Mundial, o navio foi usado pelos Estados Unidos para transporte de tropas entre Nova York e Belfast, de maio a novembro de 1919, servindo como USS Imperator. Após os serviços, o navio foi transferido para Cunard e uma revisão foi feita. Infelizmente, ele se encontrava em más condições e o navio foi reformado utilizando peças emprestadas. A viagem inaugural ocorreu em fevereiro de 1920. No mês seguinte, o Imperator soltou uma lista severa devido a um injetor de cinzas defeituoso. Uma grande reforma foi feita e o navio foi renomeado para RMS Berengaria. Em 1932, o Berengaria encalhou em Solent, sendo reflutuado 1 hora depois. Em 1934, ele encalhou novamente no mesmo lugar, sendo retirado por 4 rebocadores. O navio ainda sofreu vários incêndios elétricos devido à sua fiação envelhecida, e o Berengaria foi aposentado em 1938 e levado para desmanche. 3. Doria, Colombo e Da Vinci. O Andrea Doria, Cristoforo Colombo e Leonardo da Vinci foram 3 transatlânticos italianos construídos entre 1950 a 1960. Os navios eram considerados os mais seguros e luxuosos de sua época, devido à sua tecnologia avançada. O Andrea Doria foi o primeiro a ser entregue. Apesar de ser visualmente bonito, ele tinha graves problemas em sua navegação e segurança, o fazendo drenar em até 28 graus, mais ainda com os tanques de combustíveis quase vazios. Esses fatores nunca corrigidos contribuíram para seu naufrágio em 26 de julho de 1956, após o Andrea Doria e o MS Estocolmo colidirem em uma noite de neblina próxima a Nantucket. Haviam cerca de 1.200 passageiros e 500 tripulantes. Foram resgatados 1.660 pessoas e 46 pessoas morreram no acidente. Naquele mesmo ano, Cristoforo Colombo havia entrado em serviço, sendo semelhante ao navio irmão e com algumas melhorias. Apesar de seus problemas de estabilidade, o navio teve uma carreira promissora, servindo tanto como transatlântico quanto cruzeiro, entre os anos 1956 a 1981, sendo desmanchado em 83. Em 1960, o Leonardo da Vinci foi entregue, como substituto do Andrea Doria.
O navio foi construído com base nos planos originais do Doria, sendo ainda maior, com novas tecnologias e com o plano de ser movido a energia nuclear, que nunca foi para frente. Assim como o Doria e o Columbo, o Da Vinci também era declinado, mas seu caso era mais grave devido ao seu tamanho. Uma adição de 3.000 toneladas de ferro foram instaladas como cooperação, mas devido ao peso extra, obrigava o navio a consumir mais combustível, aumentando suas despesas. Em 1965, o transatlântico passou a servir como navio de cruzeiro junto do Columbo, mas sem muito sucesso, retornando como transatlântico 10 anos depois, até ser retirado do serviço em 76. A companhia tentou operá-lo novamente como um cruzeiro, mas também não fez sucesso devido aos altos custos operacionais do navio. No ano seguinte, o Da Vinci foi deixado imobilizado em La Spezia e nunca mais voltou ao serviço. 2 anos depois, em 4 de julho de 1980, o incêndio se iniciou a bordo, onde ficou queimando durante 4 dias, até acabar virando. Com isso, ele foi rebocado para o ferro velho em La Spezia e desmanchado em 82. 2. RMS Queen Mary 2. Durante as fases finais de construção, em 15 de novembro de 2003, uma passarela desmoronou e um grupo de trabalhadores do estaleiro e seus parentes que estavam ali caíram em uma altura de 15 metros. Das 48 pessoas na passarela, 32 ficaram feridas e 16 acabaram morrendo, incluindo uma criança. Apesar do acidente, o navio foi entregue a tempo e inaugurado em 2004. Durante sua carreira operacional, que dura até os dias de hoje, o transatlântico teve várias falhas notáveis em suas viagens. Uma das falhas mais recorrentes no navio é a perda de propulsão e queda de energia. Foram registrados pelo menos 7 casos desde 2006, sendo a mais recente em 2023, onde 4 viagens transatlânticas foram canceladas. Ele também sofreu uma explosão interna na popa e outros 2 incêndios na sala de máquinas entre 2010 e 2015. 1. Carnival Vista. O navio começou a operar em maio de 2016, como o primeiro de uma nova classe. Seus problemas começaram em 14 de novembro, quando teve problemas técnicos que afetaram seu sistema de propulsão, obrigando a reduzir sua velocidade e alterar sua próxima viagem. Entre junho e julho de 2019, o navio sofreu novos problemas técnicos, afetando sua propulsão, além de uma queda de energia de 30 minutos. Devido aos problemas, o navio foi retirado de serviço e foi levado pelo navio doca flutuante Boca Vanguard até o estaleiro Grand Bahamas, em Freeport, Bahamas, para reparos. Em setembro de 2022, o Vista voltou a ter problemas na propulsão, resultando com alteração de cruzeiros e reparos urgentes. Em dezembro do mesmo ano, ele foi retirado de serviço e mandado para a doca seca com os mesmos problemas. Em agosto de 2023, o navio deu pau novamente, atrasando sua chegada em Galveston em 2 horas. Em agosto e setembro de 2024, a mesma coisa aconteceu de novo e de novo. E adivinha, em junho de 2025, não aconteceu nada, pelo menos por enquanto. Protesto aos cruzeiros. Com o número de navios de passageiros crescendo ano após ano, tem gerado debates sobre o impacto ambiental que eles causam. Com isso, manifestantes e ativistas de todo o mundo organizam protestos em várias cidades portuárias como Veneza, exigindo o banimento total dos navios de cruzeiro. Em 2018, o MSC Música foi atacado por venezianos com ovos e rojões durante o protesto No Grand Navy. Em agosto de 2024, as inclusas de Amsterdã foram bloqueadas por ativistas que protestavam contra a poluição marítima. Devido ao bloqueio, 2 navios foram impedidos de entrarem e foram atracados em Djurminden. Em setembro do mesmo ano, o porto de Marseille também foi bloqueado por ativistas, impedindo os cruzeiros de entrarem até as 9h30 da manhã. Em abril de 2025, comerciantes do balneário de Búzios protestaram por 2 horas exigindo mudanças no fundeio dos navios e os impactos ambientais causados. Diferente dos protestos na Europa, eles pedem a construção de boias náuticas de amarração com 6.000 toneladas ao invés de fundeio livre. A adequação exigiria a construção de fundações náuticas profundas, com investimentos estimados em dezenas de milhões de reais, além dos custos elevados de manutenção. E se a garrafa não quebrar? Lembram do tema batismo nos navios? Pois bem, sabemos que a quebra da garrafa simboliza sorte ao navio e à tripulação. Mas e o que acontece se a garrafa não quebrar? Se uma garrafa de champanhe não se quebrar durante o batismo do navio, isso geralmente é considerado mau presságio ou um sinal de azar.
A tradição é quebrar a garrafa contra a proa do navio para lhe trazer boa sorte. Se não se quebrar, a crença é que o navio pode estar amaldiçoado ou ter problemas. Em alguns casos, a cerimônia pode ser repetida, ou a quebra pode ser feita de uma forma diferente, com um pouco mais de força, por exemplo. Vou citar pelo menos 3 navios que fazem essa crença ser real. 2. Carnival Legend. Em 21 de agosto de 2002, durante a cerimônia de batismo do navio, a madrinha do cruzeiro tentou 3 vezes seguidas quebrar a garrafa, e na terceira tentativa, finalmente se quebrou, com a ajuda do capitão. Muitos fãs do navio culpam esse evento por causa de vários acidentes que o navio sofreu durante vários anos. Os incidentes relatados foram perda de propulsão, falhas mecânicas, instabilidade, incêndios, colisões, mortes ao mar, surto de doenças, brigas e crimes sexuais. 1. Pianu Aurora. Ao ser batizado pela princesa Anne, a garrafa não se quebrou e caiu fechada no mar. O incidente foi responsabilizado pelos problemas que o navio teve durante sua carreira. Os incidentes relatados a bordo foram perda de propulsão em potência, incêndios, ferimentos, crimes, transporte de drogas, mortes no mar e surtos de doença. Paradas de emergência. As paradas de emergência são a decisão mais recorrente em navios de cruzeiro, quando ocorre alguma emergência, resgate ou até mesmo falhas mecânicas. Em casos assim, o navio se obriga a parar com a operação e prestar todo tipo de assistência. Um exemplo é o navio Disney Treasure, onde em 10 de novembro de 2024 parou sua operação para prestar socorro a 4 marinheiros que estavam em um catamarã afundando. A operação de resgate ocorreu tudo bem, e um tempo depois os marinheiros foram retirados do navio e levados pela guarda costeira. Outro exemplo é o Majestic Princeps, onde no dia 28 e 29 de abril de 2023, 2 passageiras de 74 e 77 anos foram levados de helicóptero pela guarda costeira de San Diego, para que os procedimentos médicos pudessem ser feitos em terra. Acidentes. Nesse tópico, estarei destacando alguns acidentes com navios de cruzeiro. Usarei até 2 exemplos de forma resumida. Tempestades. 2. Carnival Sunshine. Em maio de 2023, o Sunshine foi pego por uma grande tempestade no Caribe, em dia de navegação. A tempestade causou destruição e inundação em seus interiores. Boa parte da mercadoria a bordo foi perdida, e vários móveis se quebraram. Passageiros e tripulantes ficaram feridos, e o navio chegou ao seu destino em Charleston, Carolina do Sul, apenas às 6 horas da tarde do dia seguinte, após várias horas no mar. 1. Explorer of the Seas. Em novembro de 2024, em sua travessia da Europa para o Caribe, o navio foi pego por rajadas fortes de vento e mar revolto próximo às Ilhas Canárias, o fazendo inclinar-se para bombordo e estibordo em 45 graus. Muitas partes do navio foram destruídas, e os passageiros entraram em desespero tentando se salvarem. Pelo menos um hóspede ficou ferido e precisou de cuidados médicos adicionais, motivando uma parada de emergência em Las Palmas para desembarque do passageiro ferido. Colisões. 2. Norwegian Sun. Em junho de 2022, o Sun fez cosplay de Titanic ao colidir com um pequeno iceberg em um cruzeiro pelo Alasca. Felizmente, o navio sofreu danos leves e ninguém se feriu. Ele foi retirado para reparos e inspeções e voltou ao mar no mês seguinte. Curiosidade rápida: o Carnival Spirit ficou com ciúmes e tentou fazer o mesmo cosplay em 2024, mas não popularizou tanto quanto o Sun. O Spirit não sofreu danos e a viagem prosseguiu tranquilamente. 1. MSC Opera. Em junho de 2019, o cruzeiro perdeu o controle ao manobrar no canal de Veneza, onde colidiu contra as docas e um navio fluvial atracado, deixando 4 feridos. Uma investigação apontou o caso como um erro humano, onde o engenheiro-chefe e o eletricista do navio não atenderam ao sinal de alerta para uma falha no quadro elétrico principal, o que resultou em incapacidade de direção e falha de navegação. Encalhados. 2. TMS Mar de Graça. Estreando como o primeiro navio da Carnival Cruise Line, o navio encalhou em um banco de areia perto de Miami em sua viagem inaugural em 11 de março de 1972. Apesar desse problema inicial, o incidente chamou a atenção da empresa e colocou a Carnival no mapa. Todo mundo adora uma desgraça, não é mesmo? E até hoje ela é especialista nisso. 1. Richard Wind. Em janeiro de 2009, o navio encalhou próximo às docas de Trident, Noruega. Nenhum dano foi detectado e ninguém ficou ferido. Em setembro de 2022, ele encalhou novamente, desta vez entre o fiord Sogney e a ilha Whitsunday. Não houve danos à embarcação e o navio estava sem passageiros no incidente. Nenhum dos tripulantes ficou ferido. Incêndios.
2. Sapphire Princeps. Durante a construção desse navio, que originalmente se chamava Diamond Princeps, um grande incêndio se instaurou, destruindo boa parte do navio e atrasando sua conclusão. Também estava em construção o Sapphire Princeps, que estava bem adiantado. Para não cancelar a programação original, os estaleiros decidiram trocar o nome dos navios, onde Sapphire, quase pronto, virou Diamond Princeps, e o Diamond Princeps original que pegou fogo é o atual Sapphire. 1. Carnival Freedom. Em maio de 2022, a asa de estibordo da chaminé pegou fogo, destruindo sua cauda de baleia. O incêndio foi contido e ninguém se feriu. Seu funil foi retirado e ele prosseguiu em serviço. Em outubro de 2023, o Freedom passou por manutenções e doca seca, ganhando um novo funil e novas cores. Mas em março de 2024, 5 meses depois, a asa de bombordo do novo funil pegou fogo, após ser atingido por um raio. O incêndio foi contido após 2 horas de luta, seu funil também foi retirado e ele segue em serviço até hoje. Naufrágios. 2. Príncipe de Astúrias. Em março de 1916, o navio levava 588 pessoas da Espanha para Santos, Brasil. Devido a erros de manobra e pela baixa visão durante o nevoeiro, o Astúrias bateu contra os recifes submersos da Ponta da Pirapura, em Ilha Bela. O navio afundou em 5 minutos, apenas 143 pessoas sobreviveram e 445 morreram no naufrágio. Sua catástrofe é lembrada até hoje como Titanic brasileiro e também como o pior naufrágio em águas nacionais. 1. MTS Oceanos. Em 1991, durante uma viagem pela África do Sul, o Oceanos começou a ser inundado por água salgada, devido ao mar agitado e por reparos mal corrigidos, que contribuíram para o seu naufrágio. O capitão e mais 5 oficiais abandonaram o navio, sem prestar qualquer ajuda aos passageiros. Uma equipe de animadores conseguiu pedir por ajuda, e vários navios e 17 helicópteros vieram. Todas as 581 pessoas foram salvas, e o Oceanos afundou minutos depois. O capitão e os oficiais também foram resgatados, e todos foram condenados por negligência. Sexta camada. Quilha. Muito bem, chegamos na última camada, também conhecida como quilha. Já quero deixar claro que a partir de agora irei abordar assuntos mais sérios e pesados. Para ajudá-los a saber o que vem por vir, vou deixar esse sinal abaixo de cada tema. Se eu não pôr nenhum sinal abaixo do tema, o assunto é tranquilo. Se tiver apenas um sinal, o assunto é leve. Se tiver 2 sinais, o assunto é sério. E se tiver 3 sinais ou mais, o assunto é pesado e pode te deixar desconfortável. Bom, aviso dado, boa sorte a todos. A pandemia. Em 2020 a 2022, o mundo vivia uma situação de angústia e incertezas, com o decreto da quarentena total a tudo e a todos. Infelizmente, muitas vidas foram perdidas nesse período, muitos empregos foram tirados e a situação piorava quando não existia uma possível cura. A indústria de cruzeiros também foi afetada pela pandemia, as obrigando a parar temporariamente com suas operações. Como resultado, muitos navios de cruzeiro buscaram abrigo em alto mar e os únicos que ficaram a bordo foram os tripulantes. Vários dias, semanas e meses se passavam e tudo o que eles podiam fazer era esperar. De vez em quando, os cruzeiros entravam em portos próximos para abastecimento de combustível, comida, água e faziam repatriação de alguns tripulantes quando possível. No período de abril de 2020, 2 meses de pandemia, todos os cruzeiros do mundo resolveram fazer 5 a 6 minutos de homenagem aos profissionais de saúde, soando seus apitos em períodos diferentes. Essa prática se repetiu durante várias semanas. As companhias também colaboraram com o processo, emprestando seus navios para tratamento de pacientes a bordo, dobrando o número de leitos em cidades portuárias. Em 16 de julho de 2020, a Hunter Gruder AS tornou-se a primeira linha de cruzeiros no mundo a retornar com as operações de cruzeiros, com o Otto Sverdrup navegando pela Noruega com 36 passageiros a bordo. Em 18 de julho, a Ponant Cruises tornou-se a segunda companhia a retornar ao serviço, com o Paul Calgin operando na Polinésia Francesa, mas foi retirado de serviço em 30 de julho após o passageiro testar positivo para o vírus. Em 24 de julho, a TUI Cruises foi a terceira a voltar ao serviço, com o novo Mais Chief 2 levando 1.200 passageiros a alto mar do norte, sem escalas intermediárias. Em 16 de agosto, a MSC foi a quarta a voltar ao serviço,
com o MSC Grandiosa no dia 16 e o MSC Magnífica no dia 29, ambos operando no Mediterrâneo. E assim, mais e mais navios de várias companhias vieram retornando ao serviço um por um, com a esperança e a certeza do retorno total dos cruzeiros está se aproximando e com as primeiras vacinas já criadas. No final de 2022 para começo de 2023, a indústria de cruzeiros voltou a prosperar, assim como o resto do mundo. Surto de doenças. Algo recorrente na pandemia foi navios com passageiros e tripulantes infectados, e hoje em dia não é diferente. Por mais limpo que o navio seja, a doença é sempre inevitável. O Diamond Princess, por exemplo, em 4 de fevereiro de 2020, tornou-se o primeiro navio de passageiros a entrar em quarentena. Das 3.711 pessoas a bordo, incluindo passageiros e tripulantes, cerca de 712 foram infectadas e 14 morreram. O Ruby Princess, da mesma empresa, foi um dos navios com mais casos de infectados na pandemia, com cerca de 852 infectados e 22 mortes em 2020 e 228 infectados em 2022. Durante muito tempo, até os dias de hoje, os hóspedes e tripulantes têm sido pegos por doenças como norovírus, sarampo, gripe suína e etc. O navio Queen Elizabeth, por exemplo, registrou vários infectados com norovírus em 3 cruzeiros mundiais, cerca de 84 casos em 2013, 80 casos em 2014 e 150 casos em 2016, além de mais de 200 casos de Covid-19 em 2022. Um dos procedimentos que os navios tomam sempre que há casos a bordo é: a pessoa pode ser mantida em quarentena em sua cabine e ser tratada na enfermaria do navio. Em casos mais graves, eles podem solicitar ajuda médica em terra, onde o paciente é retirado do navio para ser cuidado em hospitais locais. Desmanche de navios. Quando o navio chega ao fim de sua vida útil e mantê-lo em serviço torna-se mais caro, as empresas decidem vender ou leiloar a embarcação. Caso nenhuma outra companhia decida comprá-lo, esse navio é aposentado e vendido para o ferro velho, apelidado de cemitério dos navios, onde assim que encalhado na praia pode finalmente descansar em paz. Desde 2020 até hoje, vários navios de cruzeiro foram vendidos para as praias de Aliaga, na Turquia, e Alang, na Índia, após longos anos de serviço. O objetivo da sucata é reaproveitar as peças do navio e utilizá-los em outros mais novos. Aqui estão pelo menos 20 navios que já foram para desmanche. Navios em Aliaga: Monarch, Sovereign, Carnival Fantasy, Inspiration, Imagination, Sensação, Extense, Astor, Costa Victoria e Marella Dream. Navios em Alang: Marco Polo, Columbus, Magellan, Zenith, Horizon, Celestial Experience, Century Harmony, Superstar Gemini, Celestial Olympia e Celestial Crystal. Menção honrosa: Astoria, recentemente vendido para sucata. Mesmo sendo triste vê-los partirem, isso faz parte não só da vida deles, mas como da nossa também, pois da terra viemos e para a terra voltaremos. MV Lyubov Orlova. O Lyubov Orlova foi um navio de cruzeiro construído em 1976 para exploração antártida. Seu nome é uma homenagem à estrela de cinema russa Lyubov Orlova. Em 78, o navio foi usado para a gravação do filme Bear Island, onde no filme é um navio britânico chamado MS Monarch Rose. Ele teve uma longa carreira até 2010, quando foi desativado em St. John's, Terra Nova, Canadá. Em 2012, o navio foi vendido para o ferro velho na República Dominicana, mas só foi rebocado no ano seguinte. Durante um reboque meio ao mar agitado, a corda que liga o rebocador ao navio acabou se partindo e o cruzeiro acabou seguindo seu rumo sozinho. Tentativas de rebocá-lo novamente foram feitas, mas todas frustradas, e o rebocador voltou à base e o navio desapareceu. No final de janeiro de 2013, Lyubov Orlova foi visto flutuando próximo a plataformas de petróleo em águas canadenses. O governo canadense iniciou uma operação de captura ao navio, para que pudesse ser levado para o ferro velho. A operação de captura foi um sucesso, mas 5 dias depois, o governo mandou soltar o navio, e ele continuou livre e à deriva no Oceano Atlântico. O último avistamento do navio alega que ele estava 250 milhas náuticas a leste de St. John's e depois desapareceu. Estima-se que o navio afundou ao bater em rochas ou encalhou no Ártico. Jornais britânicos publicaram notícias que o navio estava cheio de ratos canibais e que estaria a caminho da costa britânica, mas foi rapidamente desmentido.
Ninguém sabe até hoje o destino desse cruzeiro, mas ele é lembrado como um navio fantasma. Spirit of Discovery. O Spirit of Discovery é um navio de cruzeiro de luxo entregue em 2019 para a Saga Cruises. Era o maior e mais moderno navio de cruzeiro já entregue para a empresa, até a chegada do gêmeo Spirit of Adventure. Em 4 de novembro de 2023, retornando das Ilhas Canárias para a Grã-Bretanha, o Spirit of Discovery sofreu uma perda de propulsão, devido ao mau tempo no Golfo de Biasca, o fazendo o navio andenar para a esquerda e permanecendo imóvel por várias horas. Em um relatório provisório publicado pelo Departamento de Investigação de Acidentes Marítimos em outubro de 2024, afirma que havia 943 passageiros e 513 tripulantes a bordo, e que o navio enfrentava ventos fortes com ondas de 9 metros. Neste período, mais de 100 passageiros ficaram feridos, pelo menos 5 deles em estado grave, onde foram levados para a enfermaria do navio. Algumas pessoas foram arremessadas pela força da parada de emergência e vários móveis foram ao chão. Passageiros descreveram momentos aterrorizantes em que lhe disseram para permanecerem sentados ou deitados, pois eram forçados a se segurarem com unhas e dentes. A sala de jantar foi convertida a uma área médica improvisada, enquanto os passageiros foram instruídos a permanecerem em suas cabines durante a maior parte dos 2 dias seguintes. Outros passageiros relataram ter ouvido o capitão parecer fisicamente assustado enquanto falava com eles, enquanto os membros da tripulação choravam e temiam por suas vidas. O caos e o terror dominavam a todos, e os passageiros começaram a enviar mensagens de despedida para os familiares e amigos via celular, com a certeza de que nunca sairiam vivos dali. Na manhã seguinte, após 15 horas à deriva e sendo castigado pelo mar, o Spirit of Discovery pôde voltar sua navegação. O capitão decidiu por segurança manter o curso e retornar mais cedo para Portsmouth. Ao chegar no porto, 8 passageiros em estado grave foram levados às pressas ao hospital. Infelizmente, um deles perdeu a vida. Um relatório completo sobre o caso está em desenvolvimento e deve ser lançado ainda esse ano. Goddess of the Night. Esse é um navio que nunca operou e existem bons motivos para isso. Em 8 de fevereiro de 2023, o Costa Mágica foi vendida para a Sea Jets, uma empresa de balsas gregas, sendo renomeado para Mykonos Magic. Com planos de reativar o navio para a nova marca Neox Cruises, o navio passou por reformas entre maio e junho de 2024, sendo renomeado para Goddess of the Night, onde pretendia operar no mar Egeu, oferecendo uma experiência de festa diferenciada para o público adulto. Antes de entrar em serviço, o navio foi usado para acomodar 2.000 policiais em Bruce City, para a cúpula de grupos do 7 em junho de 2024. Após reclamações sobre as condições sanitárias, incluindo cabines inundadas, banheiros com defeito e chuveiros quebrados, arranjos alternativos tiveram que ser feitos e o navio foi apreendido. O navio também falhou uma inspeção de controle do estado do porto pelas autoridades marítimas italianas em 20 de junho e foi detido por 7 dias com 16 deficiências, principalmente relacionadas à segurança do navio. Em julho, a Neox disse que devido a atrasos na reforma, a temporada inaugural do Goddess of the Night foi adiada para 2025. E esse foi o destino do lendário Costa Mágica. Carnival Triumph. Esse navio é atualmente conhecido como Carnival Sun City, mas em 2013 ele ficou famoso por uma das piores viagens de navio de cruzeiro da história. Em 10 de fevereiro de 2013, o navio sofreu um incêndio na sala de máquinas da polpa, resultando em perda de potência e propulsão, impotência dos ar-condicionados, dos elevadores, de todos os banheiros, dos equipamentos da cozinha, afetando as refeições quentes e do sistema de água potável. O esgoto bruto começou a acumular nas áreas do convés de passageiros, criando um grande risco à saúde. Isso fez com que a mídia apelidasse o evento de Cruzeiro de Cocô. Houve planos de rebocar o Carnival Triumph para um porto no México, mas o navio foi levado pela correnteza enquanto aguardava o reboque, levando a crer que parasse em Mobile, Alabama. Durante esse período à deriva, o navio recebeu suprimentos dos navios Carnival Elation, Carnival Legend e Carnival Conquest. Os geradores elétricos de emergência do navio permitiram a restauração parcial de algumas funções a bordo. Em 13 de fevereiro, 3 dias no mar, 2 rebocadores conseguiram chegar ao navio, com um terceiro ainda em previsão. Era esperado que o navio chegasse no Alabama na tarde do dia 14 de fevereiro, mas devido a ventos fortes e uma corda de reboque desse quebrado,
O navio chegou a Mobile às 9h20 da noite, escoltado por 5 rebocadores. Relatórios iniciais em 18 de fevereiro indicaram que o incêndio foi causado por um vazamento de uma linha de retorno de óleo combustível flexível do motor diesel número 6, permitindo que o combustível derramasse em sua superfície quente e se incendiasse. Foi então revelado pelos registros de manutenção da linha de cruzeiros que os problemas e o potencial para o incidente haviam sido formados em mais de 1 ano antes do cruzeiro. O gerador a diesel mencionado estava com manutenção atrasada há mais de 1 ano antes do cruzeiro, e houve um total de 9 incidentes de vazamento de combustível da linha de combustíveis flexíveis nos últimos 2 anos. Devido ao incidente, a Carnival anunciou o cancelamento de vários cruzeiros do Carnival Trough até junho, e informou que faria uma revisão em toda a frota. Só para finalizar, a Netflix estreou em 2025 um documentário focado no Carnival Trough e sua fatídica viagem em 2013. Os piores cruzeiros do mundo. Os piores cruzeiros do mundo, como definidos pela comunidade de viajantes e críticos de cruzeiro, tendem a ser aqueles que recebem feedbacks negativos em relação à qualidade da comida, entretenimento, limpeza de cabines e atendimento ao cliente. Navios com problemas recorrentes de segurança e incidentes também são frequentemente considerados entre os piores. Aqui estão 4 desses navios. 4. Norwegian Dawn. No Cruise Critic, reportam a qualidade de comida medíocre, entretenimento de baixa qualidade e a falta de áreas de rebaixamento. 3. Celebrity Infinity. No Cruise Critic, recebe críticas sobre cabines desgastadas, comida medíocre e entretenimento de baixa qualidade. 2. MSC Harmonia. No Facebook, ele é frequentemente considerado um dos piores navios da MSC, devido ao seu tamanho pequeno e falta de opções de lazer. 1. Costa Fortuna. Muitos críticos votam no Fortuna como o pior navio do planeta, devido à sua péssima organização de cabines, falta de higiene, pouca opção de comida, entretenimento medíocre, superlotação e interiores antiquados. Vale ressaltar que todas as críticas e reclamações aos cruzeiros variam de pessoa para pessoa de acordo com sua experiência e perspectiva a bordo. Existem pessoas que exageram nas avaliações, apelando para o emocional, e tem outros que são mais construtivos nos argumentos, incentivando a melhora do serviço. Os crimes. Aqui estão alguns crimes que são constantes em cruzeiros, estarei dando até 2 exemplos em cada um. Poluição. 2. MSC Magnífica. Em uma viagem transatlântica da Europa para o Brasil em 2013, um passageiro flagrou o despejo de sacos de lixo no mar, supostamente em águas brasileiras. Essa prática ilegal foi postada no YouTube em janeiro de 2014. Em setembro do mesmo ano, a MSC foi multada em $635 mil pelo crime de poluição. 1. Golden Principles. Entre 2008 e 2018, o navio foi denunciado 9 vezes por poluição marítima e descarte de resíduos acima do permitido, principalmente no Alasca. Em 2013, a Principles foi multada em $20 mil por despejar 250 mil litros de água de suas piscinas em Glacier Bay, Alasca, em 2011. Pirataria. 2. Melody. Em 25 de abril de 2009, próximo às ilhas Seychelles, o navio foi atacado por 6 piratas somalis numa lancha, que dispararam contra a ponte. Os passageiros lutaram contra os piratas, jogando mesas e cadeiras no mar, e a segurança utilizou mangueiras de incêndio e pistolas contra a lancha, que o fez recuar logo em seguida. Pouco tempo depois, os piratas foram capturados. Lee Bonant. Em 4 de abril de 2008, no Golfo de Aden, Mar Arábico, o iate e seus 30 tripulantes foram atacados e capturados pelos piratas. No dia 12, o navio e a tripulação foram liberados por navios militares franceses e canadenses. Na operação, os piratas também foram capturados. Negligência. 2. Amsterdã. Em novembro de 2011, um homem sofreu um traumatismo craniano após uma porta automática o atingir na têmpora, onde começou a sofrer convulsões, perda de memória e vestígios inconstantes. Outros 35 casos semelhantes ocorreram nos navios da Holland entre 2008 e 2011, mas nenhum documento foi divulgado. Em outubro de 2015, o júri condenou a Holland a pagar ao homem uma indenização de $21,5 milhões, 5 milhões por sofrimentos passados e futuros e 16,5 milhões como danos punitivos contra empresas de cruzeiros. 1. Norwegian Pearl. Em março de 2016, uma tripulante feminina que trabalhava como garçonete foi supostamente drogada, espancada, estrangulada e estuprada 2 vezes por um tripulante masculino em sua cabine, enquanto seus 3 colegas de quarto ficavam lá fora vigiando. A mulher teve o atendimento médico recusado, foi contida e eventualmente demitida.
Ao chegar em Miami, o abusador foi preso e declarado culpado. Em março de 2019, a Bilera Ley, escritório de advocacia do sul da Flórida, entrou com uma ação judicial contra a Norwegian Cruise Line, alegando ser responsável pelo crime de estupro violento de uma mulher e por negligência por parte da segurança do navio. Brigas e expulsão. 2. Carnival Magic. Em junho de 2022, uma briga começou após uma suposta traição a 3 ser descoberta, gerando uma confusão com 60 pessoas envolvidas na pancadaria. Não houve feridos graves e a equipe de segurança interviu. O navio chegou ao terminal de Manhattan como programado, sendo recebido pela polícia. 1. Carnival Celebration. Em abril de 2025, uma criança de 9 anos, diagnosticada com TDAH sem a supervisão dos pais, causou problemas no navio ao quebrar e destruir algumas máquinas de jogos e agredir uma outra criança. Os pais foram instruídos a manter a criança com eles, mas não funcionou, e na última noite, eles foram proibidos de saírem da cabine até novas instruções. Na manhã seguinte, os pais receberam uma carta informando que seu filho estava banido de viajar novamente com a Carnival para sempre, assinado pelo capitão e pelo chefe de segurança. Escravidão. 2. MSC Magnífica. Em abril de 2014, o navio foi criticado pela mídia internacional pelas condições de trabalho análogas à escravidão de 11 tripulantes. Segundo a reportagem da BBC, eles foram forçados a trabalhar até 16 horas por dia. Houve também alegações de assédio sexual contra um deles. Após a abordagem policial ao navio em Salvador, 2 tripulantes se recusaram a sair e continuaram com seus trabalhos, enquanto os outros 11 foram resgatados e levados para um hotel local. Em outubro de 2015, a MSC foi condenada pelo Tribunal Trabalhista da Bahia a pagar multas, salários atrasados, hora extras, férias e 13º salário a todos os 11 tripulantes, um total de R$330 mil. 1. Grand Celebration. Em agosto de 2020, a Bahamas Paradise Cruise Line foi acusada de manter seus tripulantes reféns em seus navios. A tripulação foi obrigada a assinar um documento dizendo que eles se escolheram voluntariamente permanecer a bordo, sem remuneração até que o governo suspendesse as restrições, ou então poderiam perder seus empregos, diz o processo. A empresa havia rescindido todos os contratos, fazendo a tripulação do Grand Clássica se juntarem ao Grand Celebration. O processo afirma que houve várias reuniões nas quais os equipamentos de proteção individual não foram fornecidos e não houve distanciamento social. Drogas. 2. Splendor of the Seas. Em março de 2015, atracado em Buenos Aires, a polícia local prendeu 2 tripulantes acusados de tráfico de drogas. Foram encontrados um total de 15,8 quilos de cocaína. A maior quantidade foi encontrada nas cabines dos tripulantes. O valor da droga era de aproximadamente 1 milhão de euros e era destinado à Europa. 1. Costa Diadema. Em abril de 2022, durante o embarque no terminal Concais, 6 passageiros foram presos ao encontrarem 30 quilos de cocaína escondida nas malas e uma na cintura de um homem. A droga, estimada em 66 libras, era destinada à Europa. Abusos. 2. Disney Dream. Em agosto de 2012, um tripulante masculino de 33 anos foi flagrado por uma câmera CFTV molestando uma passageira de 11 anos, de origem brasileira, em um dos elevadores do navio. O crime aconteceu quando o navio estava em canaveral, faltando 1 hora para zarparem. Embora a jovem tenha reportado imediatamente a segurança do navio, a polícia local não foi informada sobre o crime pela empresa, e ao chegar em Nassau, o criminoso desceu, foi para o aeroporto, pegou um avião de volta para a Índia, às custas da empresa. A família da menina não apresentou queixa oficial e nem solicitou investigação adicional. Apenas em maio de 2013, esse caso veio à tona. Em 2014, uma ex-oficial de segurança do navio prestou uma entrevista sobre o caso. Após investigar o crime sexual, a chefe de segurança lhe disse para ficar de boca fechada. A mulher pediu demissão algumas semanas depois. 1. Queen Mary 2. Em fevereiro de 2012, a polícia do Reino Unido prendeu um tripulante de 34 anos e o acusou de abuso sexual infantil e posse de pornografia infantil. Os vídeos foram feitos por ele, enquanto trabalhava nas áreas de recepção infantil de todos os 3 navios da Cunard, também o Queen Victoria e Queen Elizabeth. Após as alegações, a Cunard Line solicitou assistência à Sociedade Nacional para a Proteção de Crueldade contra a Criança e solicitou que realizasse uma revisão das instalações e procedimentos para crianças a bordo e que emitisse um relatório com as recomendações. Em abril de 2012, o ex-funcionário admitiu ter abusado sexualmente de pelo menos 13 menores, todos meninos. No período entre novembro de 2007 a agosto de 2011, ele se declarou culpado de 12 acusações de agressão sexual a crianças menores de idade,
uma acusação de atividade sexual com uma criança menor de idade e também de 5 acusações de sequestro, 5 acusações de fazer e uma acusação de posse de imagens indecentes de uma criança. Mortes. 2. MSC Virtuosa. Em maio de 2025, 2 passageiros do sexo masculino, um de 60 anos e um de 57, começaram a brigar numa pista de dança do navio, que resultou na morte do homem de 60 anos. O médico tentou reanimá-lo após a briga, mas sem sucesso. O navio retornou a Southampton 3 horas após a partida, e a polícia britânica prendeu o homem de 57 anos sob suspeita de assassinato. Em um comunicado, a MSC disse, abre aspas, estamos oferecendo total apoio aos afetados e os nossos pensamentos estão com a família e amigos neste momento difícil. Fecha aspas. A investigação está em andamento e as autoridades locais agradeceram a MSC e sua tripulação pela colaboração. 1. Carnival X-Dates. Em dezembro de 2015, um homem de 66 anos, que trabalhava como eletricista-chefe, realizava uma manutenção de rotina em um dos elevadores do navio. O sistema de segurança do elevador estava desativado e quando realizava a manutenção, o elevador se moveu repentinamente do deck 6 para o deck 9. O homem acabou caindo e foi esmagado contra a parede do poço. Vídeos gravados por passageiros mostram sangue saindo de um dos elevadores. O acidente ocorreu no mar durante um cruzeiro de 4 noites pelo Caribe Ocidental. Navio da Scientologia. O navio da Scientologia, ou MV Freewind, é um antigo navio de cruzeiro construído originalmente em 1968, como o MS Boremi. Ele seria um ferry cruise, mas o plano foi cancelado e o navio foi construído, entregue e voltado para cruzeiros. Ele foi o primeiro navio de cruzeiro construído na Finlândia. E mais tarde, em 1985, foi renomeado para MV Freewind, após sua compra pela Igreja da Scientologia. Após a compra, o navio passou 2 anos de reforma e realizou sua viagem inaugural em junho de 1987. Desde então, o navio tornou-se seu carro-chefe e sua missão é bastante ambiciosa. O Freewind é diferente de qualquer outro lugar na Terra. Ele realmente marca o início de uma viagem para toda a eternidade, afirma a Igreja. A bordo do navio, ocorrem palestras e cultos religiosos chamado auditoria, com o objetivo de livrar os participantes de deficiências espirituais. Segurando uma espécie de detector de mentiras, o auditor interroga o auditado, procurando por áreas de angústia espiritual, e ajudar os membros da igreja a alcançarem o ápice de uma jornada profundamente espiritual. Além disso, nesse navio não existe regras ou condutas a serem seguidas ou qualquer tipo de responsabilidade. Uma vez a bordo do cruzeiro, você é completamente livre para fazer o que quiser, sem medo e sem impunidade. Por anos, esse navio viajou em vários cantos do mundo, atraindo mais seguidores. Atores e artistas famosos como John Travolta, Tom Cruise, Kirstie Alley, Isaac Hayes, Nancy Cartwright e Lisa Marie Presley já foram membros da igreja, com destaque para o ator Tom Cruise, que já comemorou seu aniversário em 2004 e fechou os exclusivos a bordo do navio. Junto de Dave Miscavige, líder da igreja, a Scientologia possui 2 tipos de organizações para membros: Cadet Org, organização de cadetes em terra, onde acontece o acolhimento dos novos membros, e a Sea Org, organização marítima, onde permite os membros viajarem no navio. Depois dessa introdução, você talvez tenha ficado com vontade de conhecê-lo, não é? Não se preocupe, pois irei desfazer essa lavagem cerebral agora. Em 1986, durante sua transformação em navio-igreja, foi descoberta uma substância identificada como amianto azul, a forma mais perigosa de amianto, que foi confirmado após uma análise nas plantas originais do navio, revelando que todos os isolamentos do cruzeiro eram compostos por amianto. Mesmo avisando aos superiores naquele ano e supostas denúncias e alegações da substância a bordo em 2001, a Igreja Scientologia ignorou os avisos e negou todas as acusações. Em 2008, tudo foi comprovado durante uma nova reforma e inspeção no navio em Curaçao. O capitão também admitiu que, durante manutenção anterior realizada pelo seu pessoal, o amianto foi liberado no sistema de ventilação, mas não foi relatado. A igreja continuou negando a existência de amianto em seu navio, e mesmo depois das acusações e avisos, o navio continuou em serviço. Em Bonaire, ele é conhecido pela quantidade de águas residuais que despeja no fosso de resíduos no interior da ilha. A presença da substância não era a única coisa ruim a bordo. Em 2011, uma ex-membra da Sea Org, Valesca Pérez, relatou que havia sido presa a bordo do Freewind para impedi-la de deixar a Scientologia, após ingressar aos 14 anos. Assim que foi levada ao navio, esperando ficar a bordo por 2 semanas, Pérez disse que seu passaporte foi tirado dela e ela foi mantida contra sua vontade, forçada a trabalhos manuais por 12 anos, e incapaz de deixar o navio sem escolta por 6 anos.
Sua história foi corroborada por um ex-membro da SeaWorld, que disse: Valesca deixou bem claro que não queria estar lá. Ela foi enviada ao navio para não ter contato com seus pais, e não era isso que ela queria. Ela estava muito angustiada. Em uma declaração, a Igreja da Cientologia disse que as alegações de Pérez eram falsas. Ela certamente não foi forçada a estar lá. Ela também nunca foi forçada a realizar trabalhos na sala de máquinas. O Free White é um lugar maravilhoso, como até Valesca disse em inúmeras ocasiões. A alegação dela de que só podia deixar o navio com escolta é totalmente falsa. O fato de ela agora estar atacando sua antiga religião e antigos amigos, inventando essas histórias, diz muito sobre ela. Ela é uma verdadeira apóstata. Valesca não foi a única a prestar depoimento contra a igreja. Outros membros da SeaWorld também vieram a público com suas histórias. Todos eles, assim como Valesca, alegaram que quando crianças foram forçados a assinar um contrato de permanência de 1 bilhão de anos. Eles não tinham direito à liberdade ou escolhas, trabalhavam de 16 a 24 horas por dia sem descanso e sofriam abusos constantes dos seus superiores. Uma delas disse que foi presa na sala de máquinas por semanas como punição. Um homem alegou que na Cientologia, a prática da pedofilia, abuso físico, verbal, emocional e psicológica e o uso de drogas tanto em terra quanto no navio eram totalmente comuns de acontecerem e acredita que ainda ocorrem essas práticas nos dias de hoje. Outra mulher disse que conseguiu deixar o navio mentindo e está grávida. Eles tentaram mantê-la presa, mas foi liberada por acusações de aborto forçado na igreja, que também era verdade. A igreja continuou negando tudo e manipulando a todos com textos vitimistas. Não vou me aprofundar tanto nas acusações para não sair do foco, mas para resumir, em 2019, o Free White foi posto em quarentena por surto de sarampo e seus tripulantes. Pouco tempo depois, o navio foi proibido pela lei de atracar nos portos novamente, devido às alegações de abuso a bordo e outras questões legais. Em 2022, ocorreu o julgamento de David Miscavige contra Valesca e 2 ex-membras sobre tudo o que aconteceu. Porém, o juiz decidiu que os demandantes deviam buscar alívio nas arbitragens da igreja e não nos tribunais. Alguns dos argumentos dos demandantes foram rejeitados, porque decidir por eles exigiria que os tribunais interpretassem a doutrina religiosa, o que é inconsistente na primeira emenda. Em junho de 2025, após 6 anos preso, o Free White voltou ao serviço, sendo fretado por uma organização beneficente local chamada Perry Support Mama, que visa arrecadar fundos e apoio comunitário para ajudar crianças necessitadas através da educação, em torno de cruzeiros semanais nas ilhas do Caribe, e segue em serviço até hoje. Bom, passageiros, chegamos ao fim da nossa exploração. Espero que tenham aprendido muita coisa sobre os cruzeiros. Eu sei que faltou muita coisa para ser explorada e navios que não entraram na lista, mas por questões óbvias, para o vídeo não ficar maior do que ele já é, e para não gastar mais horas e horas de pesquisa. Quero reforçar novamente que meu objetivo com esse vídeo é comentar e compartilhar conhecimento sobre um tema que eu gosto com outras pessoas, e não para gerar polêmica ou discussões. Aproveitando, quero agradecer ao meu amigo inscrito no canal, o Elton Luiz, que me ajudou e participou desse projeto para valer com pesquisas, sugestões, vídeos e imagens. Esse é o nosso projeto para todos vocês que assistiram. Fiquem à vontade para refazer essa viagem quantas vezes quiserem. Muito obrigado a todos por terem me acompanhado até aqui, desejo um ótimo dia a todos vocês e até o próximo vídeo ou até a próxima temporada. Tchau!